começar a aula. Então, vamos falar hoje sobre soluções em série na vizinhança de um ponto singular regular. Nas últimas aulas, nós vimos a equação de Euler e sobre como construir uma solução ao redor de um ponto singular regular. Aqui, a diferença vai ser que nós vamos ver uma solução no formato de série. Juliana está perguntando se é só o áudio dela que está esquisito. Alguém mais está ouvindo algo estranho? A minha voz está normal? Tá normal sim. Então, acho que é ela mesma. Pode ser o cabo que está com mau contato. Ok. Então, vemos aqui uma solução, uma equação diferencial de segunda ordem, no formato px, y duas linhas, mais qx, y linha, mais rx igual a y. Mais rxy igual a zero. Então, na vizinhança de um ponto singular, né, vamos supor x0 igual a zero por simplicidade. Qualquer outra solução seria só uma translação. Então, no raio ao redor do x0 igual a zero, ele é um ponto singular se P, Q e R forem polinômios, os limites forem infinitos, ou se possuírem uma expansão em série de Taylor, né? forem analíticas, x vezes P igual a uma série Pn x a n, e x ao quadrado do Q é igual a uma série Qn xn. Então, para um certo raio, se dividir todo mundo por P e multiplicar por x ao quadrado, nós pegamos de volta a equação de Euler, onde o alfa seria o xpx e o beta seria o x ao quadrado do qx, não necessariamente constante. É o que ele fala aqui, no caso particular que o Pn e Qn igual a zero para n maior ou igual a 1, vamos ter que o P0 e o Q0 são as constantes que vai dar a equação de Euler. Então, a equação de Euler é um caso particular desse caso que nós vamos tratar agora. Na equação de Euler, a solução é da forma x elevado a r. Então, é natural você supor que, nesse caso, onde temos uma série em vez de constante, a solução seja algo do tipo x elevado a r vezes uma série, onde o primeiro termo seria não nulo, né? Já que a solução xr é uma solução particular. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para encontrar soluções dessa equação, vamos seguir os passos. Primeiro, determinar os valores de r para que a equação tenha solução da forma 3. Qual é a forma 3? Forma 3 é essa aqui, né? xr vezes uma série. Uma relação de recorrência para obter os coeficientes, né? Ou seja, você consegue achar cada AN da série. E o raio de convergência para saber onde a solução é válida. Vamos ver se através do exemplo. Temos aqui uma equação diferencial. 2x ao quadrado seria o P. X menos x é o Q. E 1 mais x é o R. Então, vamos verificar onde zero é um ponto singular. É onde P igual a zero, né? Vamos ver se é singular. É singular quando xpx é menos meio. Então, o limite quando x tende a zero é menos meio. X ao quadrado do QX é 1 mais x sobre 2. Logo, quando x tende a zero, vai dar meio. Os limites são finitos, portanto, é um ponto singular regular. Em particular, esses limites são menos meio e meio, né? Com P0 e Q0. E nesse caso aqui, se eu escrever isso aqui como se fosse uma série, né? O Q1 é meio vezes x, né? E os demais QNs, para n maior ou igual a 2, são zero. Então, o que eu espero aqui? Uma solução da forma y igual a n x elevado a r mais n, ou seja, x elevado a r vezes a série. Derivando, nós vamos ter essa expressão, primeira e segunda derivada, e substituindo na equação, fica esse negócio grande aqui.
né? Derivando x elevado a r mais n duas vezes, vai ficar r mais n vezes r mais n menos 1, vezes x elevado a r mais n menos 2. Então, esse quadrado aqui com esse menos 2 vai me dar x elevado a r mais n. Aqui é a primeira derivada, então tem o x elevado a 1, com esse menos 1, vai dar x elevado a r mais n. Esse caso aqui, quando eu multiplico por 1, dá x elevado a r mais n. Quando eu multiplico por x, aparece x elevado a r mais n mais 1. Então, esse somatório aqui se transforma nesses dois. Daqui para baixo o que muda é isso. O x ao quadrado veio para dentro, o x veio para dentro. E esse segundo termo aqui, reescrevendo a série, né? Substituindo n por n menos 1. Então, o n começaria no 1. E aqui ficaria a n menos 1 quando n igual a 1. Isso aqui é o A0. Né? E aqui seria x elevado a r mais 1. Aqui, quando n igual a 0, aqui é o A0. E seria x elevado a r mais 1. É a mesma série, só foi reescrita para aparecer x elevado a r mais n. A gente conseguiu colocar ele em evidência aqui embaixo. Né? Então, feito isso, aqui como começa no 1, vamos agrupar só os que começam no 1. Então, todo mundo, a partir do 1, vai ser agrupado. Quando n igual a 0, vai aparecer x elevado a r, nesse caso aqui. Né? E seria o x elevado a r, seria esse termo aqui. São os termos em que n igual a 0. Então, seria A0, todos esses três termos têm A0. N igual a 0 vai ser R, R menos 1, né? 2, R, R menos 1, menos R, mais 1 vezes a 0, né? Então, nós temos aqui, agrupando os termos, o XR está multiplicando esse termo aqui, e o XR mais N, com N a partir de 1, está multiplicando esses demais. O que eu consigo fazer aqui? Temos que assumir A0 diferente de 0, para eu poder ter esse primeiro termo. Né? Geralmente, consideramos A0 igual a 1, por simplicidade, já que a solução está multiplicando uma constante, que pode ser definida. Então, para esse termo ser 0, o que está dentro dos colchetes tem que dar 0. O que vai ter aqui dentro? A equação indicial, que nós já vimos, né, que vai determinar quais são os índices que são solução. Nesse termo aqui, eu vou ter uma relação de recorrência, onde dado a n menos 1, eu encontro a n. Então, a equação indicial, eu tenho as raízes 1,5, né, daquela indicial que nós encontramos lá em cima, e aqui eu consigo construir a relação de recorrência. Só passar o n menos 1 para o outro lado, e o que está multiplicando a n passa dividindo. Então, temos aqui uma relação de recorrência. Para r igual a 1, substituindo r por 1 nessa relação de recorrência, eu tenho uma série quando r igual a 1. Que, se expandindo até chegar no A0, eu tenho essa expressão aqui. Né? Menos 1 elevado a n a 0, 3 vezes 5 vezes 7, até 2n mais 1, vezes n fatorial. Aqui, multiplicando por 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8, até 2n. Isso vai dar 2 elevado a n vezes n fatorial. Só por simplicidade de escrita mesmo. Então, multiplicando de cima e embaixo, eu vou ter essa expressão aqui. E aí, para n maior ou igual a 1, igualando os termos, vamos ter essa expressão aqui, né? A n x elevado a 1 mais n é igual a x vezes a n elevado a x a n, a 0x, vezes essa expressão dada pela ação de recorrência. Esse x aparece porque eu tenho x elevado a 1. Né? Então, ele é x elevado a r vezes a série. Uma solução no formato de 3. Ó. Cadê 3? Aqui. Ó. Nesse formato onde r é igual a 1. Então, encontramos uma solução dessa forma.
Uma outra solução seria o quê? Uma solução seria com outro R. Quem é o outro R? O outro R é meio. Então, quando R é igual a meio, vamos ter uma outra relação de recorrência, que é quando R é igual a meio, substituindo R igual a meio aqui na expressão de recorrência, teremos essa recorrência aqui. Vamos encontrar uma outra série, expressa dessa forma, com x elevado a meio na frente, é o y2. Então, temos duas soluções linearmente independentes, do formato x elevado a r vezes uma série, que é o que a gente queria encontrar. Então, vamos recapitular os passos aqui. Primeiro, descobrir quais valores de R satisfaz a equação inicial. Segundo, encontrar uma relação de recorrência para o AN. E, por último, o raio de convergência, né? A gente viu aqui, a gente faz a conta aqui, né? Pelo teste da razão, o limite vai dar zero, logo ele converge para todo x. Mesma coisa acontece na segunda solução também, né? Então, a solução é da forma C1y1 mais C2y2, onde y1 e y2 são x elevado a r vezes uma série. No caso em que o ponto singular não é zero, basta fazer essa translação, né? A série de Taylor expandida em outro ponto, e vai ser uma solução também. Ok, até aqui? Aqui tem uma relação de recorrência escrita, meio difícil de entender assim só olhando. O ideal é que se faça as contas e chegue nessa fórmula. Só olhando assim não dá, tem que pegar um papel, uma caneta e abrir as contas aí para ver. Então, vou deixar para vocês fazerem isso. Aqui tem uma receita de bolo, né? Com fórmulas de expressões em forma de variáveis e coeficientes. Né? É bom para quem programa fazer uma coisa desse tipo. Você pode construir uma solução. Vamos pegar um outro exemplo aqui, para a gente ver mais uma maneira. Então, discuta a natureza das soluções da equação perto dos pontos singulares. Então, primeiro passo. Quem são os pontos singulares? É onde P se anula e aquelas condições satisfeitas. Né? Aqui P, Q e R são polinômios, logo os limites têm que ser finitos. Onde P se anula? No 0 e no -1. Então, vamos analisar caso a caso. No 0, o limite x, px, quando x tende a 0, vai dar meio. E x ao quadrado, que é de x, vai dar 0. Ambos finitos, logo 0 é um ponto singular regular. A equação inicial é dada por essa expressão, onde meio é P0 e tem mais um Q0 aqui, que é 0. As raízes são meio e 0. Então, eu encontro aqui uma solução na forma y igual a x elevado a 0 vezes uma série. E a outra solução é x elevado a meio vezes uma série. Então, já temos aqui que isso aqui são soluções. E são analíticas no 0. Quando x é igual a -1, e x tendendo a -1 de x mais 1 vezes px, e x tendendo a -1 de x mais 1 ao quadrado vezes qx dá 0, ambos os limites são finitos, logo, -1 também é um ponto singular regular. Temos aqui uma outra equação inicial, as raízes são 2 e 0, então, nesse caso, as raízes diferem por um inteiro, então temos uma solução da forma x mais 1 ao quadrado vezes a série e 1 vezes a série. Mas você pode perceber que esse cara aqui está dentro dessa série, a partir do n igual a 2.
Quando n igual a 2, você vai ter mesmos termos aqui, ó, x mais 1 ao quadrado, né? X mais 1 ao quadrado. Se eu passar para dentro, vai ficar x mais 1, n mais 2. Ou seja, é uma coisa parecida com essa aqui, a partir do n igual a 2. Então, aqui eu teria que encontrar uma solução de outra forma. E aí nós vamos chegar aqui nessa relação aqui, nesse teorema. Se eu tenho uma equação diferencial nesse formato, onde xpx e x ao quadrado q são analíticas, ou seja, possuem séries de potência convergentes para um certo raio, então uma solução nesse formato vai existir. Pelo menos uma. Então, esse R aqui, ele é a raiz, é a maior raiz, no caso em que a raiz diferir por inteiro. E no caso de não diferirem por inteiro, vai ter uma segunda solução. Então, vamos analisar aqui, ó. Se R1 for diferente de R2 e R1 menos R2 não for um número inteiro, então tem duas soluções Y1 e Y2, como foram vistas lá acima. Então, existem... Cadê? Soluções nesse formato aqui, ó, com R1 e com R2. Se R1 e R2 forem reais e diferirem por um inteiro, então haverá duas soluções linearmente dependentes, onde uma vai ser com R1 e a outra vai ser CY1 vezes um log mais uma série x elevado a n mais R2. Se forem iguais, também vai ser y1x log mais uma série, só que aqui é x elevado a n mais R1. Então, de qualquer maneira, teremos duas soluções linearmente dependentes, mas se elas diferirem por um inteiro ou forem iguais, vai ter um log na história. Então, a diferença é só essa. Vamos pegar o terceiro exemplo aqui. X, y, duas linhas mais y igual a zero. Ponto x0 é o ponto singular regular. A equação inicial vai ser r vezes r menos 1 igual a zero, com raízes 1 e 0. Difere de 1 por um inteiro, né? Portanto. Então, uma solução vai ser essa série aqui, que é x ok. A série vai ser x vezes 1 mais somatório de n igual a 1 até infinito de uma série, né? Já foi agrupado aqui dentro o x para simplificar a escrita. Aqui o r é 1, né? Então ficou x elevado a n mais r. O y2 vai ser y1x log x mais uma série, né? Mais uma série. Vamos ver aqui a equação de Bessel, onde μ é uma constante. x0 igual a 0 é um ponto singular regular, né? X igual a 0 é o único ponto singular, ele é regular, os limites estão finitos. A equação inicial é x ao quadrado menos μ ao quadrado igual a 0, raízes iguais, não, desculpa, raízes igual a ni menos ni. Nesse caso depende da constante. Aqui, por exemplo, faz ni igual a meio. Então, o que nós podemos fazer aqui? Supondo que a n, x elevado a n mais r, na equação diferencial, igualando a série obtida a zero, teremos essa relação aqui, essa relação de recorrência. Dado a n menos 2 enquanto a n, r igual a meio, nós vamos ter y1x igual a
x elevado a meio vezes 1 mais a série, com a relação de recorrência. E o R2 seria menos meio, teríamos essa série aqui, né? Ok? Recapitulando aqui o conteúdo. O diferente dessa aula para anterior é, nós vamos encontrar uma solução em que temos um ponto singular regular e as expressões envolvidas são séries de potência. Então, as soluções vão ser soluções dessa forma, né? Y igual a n, x elevado a r mais n. E no caso na equação inicial, terem dois inteiros iguais, vamos ter duas soluções, só que multiplicando o log. E se for diferente por um inteiro também. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Eu não perguntei ainda, na verdade, porque eu estou tentando fechar um pouco o pensamento, que ainda está um pouquinho confuso. Eu ia até pedir no final se pudesse mostrar uma aplicação disso, que aí numa situação mais real fica mais fácil de assimilar, para saber por que tem que usar, onde tem que usar, entendeu? Por isso que Sim. eu acho que é por isso que eu estou meio confusa ainda. Tá, eu vou dar uma recapitulada aqui no que a gente já viu até agora. O que a gente já viu foi o seguinte. Nós vimos como fazer a expansão de série de Taylor em torno de um ponto regular. O que é um ponto regular? Um ponto ordinário é um ponto onde px... Cadê a equação? Aqui, ó. É um ponto onde px não se anula. É um ponto que não é singular. É um ponto que faz parte do intervalo lá da função normal. Então, ali a gente aprendeu a fazer a expansão série de Taylor ao redor daquele ponto. E é bem simples. Basta você conhecer as derivadas da função e você tem ali uma expansão. Você substituindo a série de Taylor no y, você constrói uma solução dentro de um certo intervalo daquela série, onde ela é convergente, e você encontra os coeficientes usando uma série de recorrência e as funções iniciais da solução. Então, ok, nessa primeira parte, a gente encontrou a solução de uma equação diferencial usando série. Depois, para um ponto ordinário, né? Depois, nós vimos os pontos singulares. O que é o ponto singular? O ponto singular é onde o P se anula. E por que é um ponto singular? Porque para achar a solução, nós temos que dividir por P. E aí eu vou ter divisão por zero. Ok? Ok até aqui? Uhum. Tá. Então, fazer a expansão em série de Taylor ao redor de um ponto que a princípio é uma divisão por zero, não é uma coisa tão trivial. No entanto, para alguns casos, quando você divide por P de x, esse P de x no denominador ele vai cancelar alguns fatores que estão no numerador. Ou seja, é essencialmente uma função não nula, que não tem zero no denominador. É igual você pegar, por exemplo, x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1. Apesar de ter uma divisão por zero, no limite aquilo vai dar um número, vai dar 2. Então, é esse tipo de coisa que acontece aqui no ponto singular. Para esses casos, nós temos uma equação singular regular, que é quando o limite é finito. Ou seja, apesar de ter uma divisão por zero, a função ela se comporta como se fosse uma constante ali no meio. Como se fosse uma função menos um ponto. Não fosse um infinito, por exemplo.
Entendeu? Por que que o singular regular é Entendi. importante? Agora eu tô conseguindo assimilar melhor. Na aula anterior, nós vimos a equação de Euler, em que essas funções xp e x ao quadrado do q, elas são constantes. No caso de elas serem constantes, a solução x elevado a r é uma solução para elas, é simples. É só x elevado a r. Quando elas não forem constantes, quando elas forem analíticas, ou seja, tem uma expansão em série de Taylor, então a solução ela tem que ter uma solução em série de Taylor também. Então, na aula passada, a gente viu a solução no ponto regular, um caso particular. Esse aqui é o mais geral. Então, foi uma introdução de como para chegar aqui. Então, tá claro isso? Sim, Então, o que acontece? Quando a solução não for um ponto singular regular, nós não vamos tratar nesse curso. Vamos tratar só dos regulares. Aí seria um estudo mais aprofundado, mais avançado, que não faz parte do cálculo 4. Ok? uhum. Então, recapitulando, quando que eu vou usar cada coisa? Quando o ponto for ordinário, você vai usar normalmente a série de Taylor para encontrar a série. Se for realmente um caso de equação de série. Se for singular, eu tenho que verificar se é regular. Sendo regular, eu tenho essa técnica aqui para resolver. Então, tudo bem até aqui? Sim, eu já consegui me organizar. Mas é assim mesmo, é muita coisa para ver de uma vez só. É só realmente na prática que a gente vai fixar. Fiz alguns exemplos aqui para a gente ver como fazer isso, né? Dividindo passo a passo. Então, considere aqui a equação diferencial. 2x, y, duas linhas, mais y' mais y igual a zero. Aqui eu tenho polinômios, né? O P, Q e R são polinômios, então basta que os limites sejam finitos para que o ponto seja singular regular. Então, ele tem ponto singular regular igual a zero? Primeiro, P igual a zero? É. Segundo, os limites são finitos? São. Então, é singular regular. Primeiro passo. Segundo passo, determine a equação indicial, a relação de recorrência e as raízes. Então, quem vai ser a equação indicial? A equação indicial vai ser aquela equação que está multiplicando x elevado a r, quando eu substituo o y nesse formato aqui na expressão. Então, vamos substituir na equação y igual a x elevado a r a zero mais a1x e tal, que é a série, né? Na expressão. Substituindo, nós vamos ter 2x, y das linhas, mais y' mais x, y igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Só por questão de simplicidade, vou multiplicar todo mundo por x. Porque se eu multiplicar por x aqui no primeiro, vai ficar... Já tem um x aqui. Com outro x, fica x ao quadrado. Então, fica x elevado a r mais n. Aqui, se eu multiplicar por x, vai ficar x elevado a r mais n. E aqui, esse é o único termo que vai diferenciar. Vai ficar x elevado a r mais n mais 2. Já tem esse x e mais outro x. Então, reescrevendo isso aqui, eu vou ter essa expressão para a segunda derivada, essa para a primeira. E aqui vai ficar r mais n mais 2. Então, quando n é igual a zero, eu vou ter a zero, x elevado a r mais 2. Então, quando n é igual a 2, eu vou ter aqui a zero, r elevado a n mais n mais 2. Então, esse termo aqui já está reajustado. Esse terceiro somatório vai começar do 2. Os demais vão começar do 0. Então, com esses dois primeiros, eu vou pegar o n igual a 0 e construir a relação de recorrência. Desculpa, construir a equação inicial com elas, com x elevado a r. Então, fazendo aqui n igual a 0 nesse primeiro, eu vou ter essa expressão. N igual a 0, já coloquei em evidência aqui, né? Com n igual a 1,
eu vou ter esse segundo termo aqui. E a partir do n igual a 2, eu já posso agrupar os três, que é o que vai ter aqui embaixo. Esses dois primeiros envolvendo o AN mais o AN menos 2, que vem no terceiro somatório. X elevado a R mais N igual a 0. A equação inicial é essa equação que está multiplicando x elevado a R. Que é dela, como eu estou assumindo a 0 diferente de 0, essa equação tem que dar 0 para eu descobrir quem são as potências, né? Os índices que a gente vai chamar. Então, meio e 0 são os índices, são as potências que eu vou encontrar. Então, feito isso, eu percebo que quando eu substituo R por meio aqui nessa expressão ou por 0, esse termo aqui não se anula. Então, para a equação toda dar 0, o A1 tem que ser 0. Então, ok, achei os índices. O A1 vai ser 0 nos dois casos também. Então, eu já tenho o A0 assumido igual a 1, o A1 0 e o A2 e em diante construído pela relação de recorrência que vai aparecer aqui. Então, para a relação de recorrência, né, que aparece nesse somatório aqui, nesse terceiro, nós vamos ter essa expressão aqui, passa o AN-2 para o lado direito e o que está multiplicando vai dividindo. Então, temos a relação de recorrência. Encontre soluções série para x maior que 0. Então, temos que fazer para cada R. Para o primeiro R, que é igual a meio, substituindo R por meio na relação de recorrência, nós vamos ter uma solução da forma dessa forma aqui, na relação de recorrência, onde como o A1 é 0 e o AN depende de AN menos 2, então o A3 é 0, o A5 é 0, o A7 é 0 e assim por diante. Só vamos ter termos ímpares. Desculpa, termos pares. Então, se o N for igual a 2K, A2K é igual a menos A2K menos 2, substituindo N por 2K, vou ter essa expressão, e aí eu tenho uma relação de recorrência para o A, construo o A2K sabendo apenas o A0. Vou ter essa relação aqui. Para R2 igual a 0, é a mesma relação de recorrência, só que substituindo R por 0 aqui. Então, a relação vai ficar dessa forma, com N igual a 2K, vai ficar assim. Então, eu tenho uma outra relação aqui. Logo, eu tenho duas séries. Y igual a x elevado a meio, vezes 1 mais aquela relação de recorrência, né? X elevado a 2K. E a segunda solução, que é x elevado a 0, vezes 1 mais aquela relação de recorrência, x elevado a 2K. Logo, eu vou ter aqui uma solução nesse formato. Da mesma forma que a gente encontrou antes, só que nesse caso y e y2 são uma série de potências. Até aqui tudo bem? Sim. Então, essa matéria é uma matéria que dá trabalho, que você tem que pegar e fazer conta para absorver. Mas não é difícil. Né? Então, assim, deixar para vocês aí esses exemplos. Façam aí as continhas para pegar a ideia, para pegar a receita do bolo, né? Você faz o bolo consoante a receita nas primeiras vezes, né? Depois que você faz o bolo algumas vezes, você já decora a receita, não precisa mais olhar. Então é questão de decorar a receita. Pratiquem, façam e dúvidas, perguntem aí nas próximas aulas. Então podemos encerrar aqui então. Esse material já está no AVA já para quem quiser. Caiu a impressão minha? Caiu, sim. A sua internet caiu e deu o time de... Tá Agora você acabando. está de volta. Tá, eu tava com 5 minutos para acabar a aula. Então, vocês querem perguntar alguma coisa?
Eu acho que só fazendo exercício mesmo. E aí eu É, identifico onde eu posso estar errando e aí eu volto para perguntar. tá ok. Então, pratiquem aí. Tem monitoria e nas próximas aulas eu vou entrar com matéria nova, mas vocês podem também depois tirar dúvida das matérias antigas. Porque realmente isso aí realmente só dá para olhar e entender não é suficiente. Tem que pegar e fazer algumas vezes para achar a dúvida, né? Então é mão na massa. Bom, encerramos aqui E então tem hoje? como eu entrar em contato só por e-mail, né? Caso eu precise de tirar dúvida, Sim, além da monitoria? sim. Você pode também perguntar aqui nas aulas, né? A gente tem tempo para tirar dúvida. Eu encerro porque geralmente não tem dúvida. E Mas eu assim, posso entrar em outra aula, por exemplo, se eu fizesse agora algum exercício, e aí vai ter a próxima aula. Ah, não, é só. Por exemplo, se hoje fosse quarta-feira, tem aula de 6 às 8 e 8 às 10, correto? E sim, aí, se eu tiver uma dúvida, eu posso entrar na aula das 10 para poder tirar dúvida? pode. Por mim, pode. Só que assim, uma turma é segunda e quarta, a outra é quarta e sexta. Então a outra aula vai estar adiantada em relação Ah, a sim. você. Tá bom, então. Obrigada. Mas você pode estar no final da aula para tirar dúvida também. Aí quando acabar a aula, tira a sua dúvida, se quiser. Ou depois da sua. Para mim, tanto faz. Tá bom, então. Obrigada, professor. Nada. Então, gente, vou encerrar aqui então, tá? Ninguém tiver dúvida. Se tiver, eu começo outra. Se não tiver, a gente encerra aqui. Então, ninguém tem? Não, a princípio não. Tchau, professor. Tá ok. Então,